Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a essa edição especial do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. E essa edição, ela é especial porque você vai assistir aqui a uma mensagem muito atual e que vai abrir o seu entendimento para tudo aquilo que está acontecendo hoje em todo o planeta, à luz da Palavra de Deus. Um alerta transmitido para todo mundo, assistido por milhões de pessoas, com tradução simultânea em 11 idiomas, em um evento realizado pouco antes da pandemia, o que explica o fato de que você vai ver milhares de pessoas que assistiram presencialmente ao evento. Essa é a terceira grande proclamação. Um grito, um alerta. É a Igreja de Cristo cumprindo o seu papel bíblico de anunciar o Evangelho a toda criatura. E nesse momento de pandemia e distanciamento social, a Igreja Cristã Maranata está atenta para assistir aos seus membros e a todas as pessoas que precisam ouvir uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Nossa estrutura de comunicação está trabalhando incansavelmente para que você possa ter acesso a cultos postados diariamente no nosso canal do YouTube, a conteúdos direcionados para crianças e adolescentes, aulas que entretêm e despertam as crianças para o aprendizado musical, períodos de oração e muito mais. Tudo isso com interpretação em Libras, além de conteúdo específico para famílias com crianças com necessidades especiais, ajudando a vencer esse período de isolamento social. Além disso, estamos transmitindo o programa Anunciando o Evangelho Eterno por 3 diferentes redes de televisão e através do nosso canal no YouTube e pelas redes sociais todos os fins de semana. E ao longo do programa, vai aparecer na tela um QR Code, que é esse código em forma de quadrado. Você vai poder apontar a câmera do seu telefone celular para ele e será redirecionado para o número 0800, onde você poderá receber uma assistência especial 24 horas por dia. O evento Trombetas e Festas, que você vai assistir agora, abrirá o seu entendimento para o momento profético pelo qual estamos passando e para uma grande verdade. Maranata, o Senhor Jesus vem. Saudamos a todos os participantes deste evento, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos transmitindo em nível mundial, diretamente do Maranhão, do Estado do Espírito Santo, com tradução simultânea para diversos idiomas. A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito.
Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Vamos orar, estejamos de pé. Glória a Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Amém. pelo Espírito glorioso de Jesus, Amém. em Teu nome, em Seu sangue, entramos na Tua presença neste Amém. momento Amém. e suplicamos que o Teu Aleluia. Espírito Santo esteja agindo nas mentes e corações Amém. de todos aqueles que participam conosco deste evento, trazendo paz, alento, esperança, como resposta de tudo aquilo que será apresentado nesta reunião. Amém. Que o Teu nome seja glorificado, Amém. para a glória de Jesus. Amém. 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 Deus supremo, benfeitor, os anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Aleluia. Assentemo-nos. Maranata é uma palavra bíblica citada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 22. No original, a palavra Maranata é composta por duas outras. Maran, que significa Nosso Senhor, e Atá, que significa vem. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. A palavra Maranata era usada quando o rei era esperado para fazer justiça, e um arauto ia adiante dele, tocando uma trombeta e anunciando a todos: Maranata, o rei está vindo. Portanto, Maranata é um alerta, a expressão de um momento profético que antecede a volta do Senhor Jesus. Tempo este esperado pela Igreja de Cristo em seu preparo para o arrebatamento. Trombetas e festas é o título deste evento, que é resposta a tantos questionamentos e desafios vividos pelo homem, como alguém dentro de um veículo descendo um desfiladeiro sem direção e sem freio. O mesmo Deus que nos vê é capaz de prever e prover todas as coisas, cujos avisos e sinais são respostas que nos dão esperança para continuar na caminhada. Aquele que nos criou
tem a resposta certa para cada momento. E não estamos vivendo sem rumo. Lembrando as palavras do Senhor Jesus: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 26. Tudo, queridos, está no projeto de Deus, registrado histórica e profeticamente em sua palavra. Sabendo que a vida tem limites e somos possuidores da terra por herança, como registrados na Bíblia. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Salmos 115, verso 16. A palavra de Deus sustenta e mantém os céus, a terra e todas as coisas como um tesouro, conforme o texto bíblico, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, verso 3. Sabendo que o homem é a coroa da criação. Como igreja, neste dia, estamos prestando contas a muitos que estão participando conosco deste alerta no Brasil e no mundo, como responsáveis, promovendo um despertamento através desta palavra em seus registros históricos e principalmente proféticos, sinais que estão evidentes em nossos dias. Nada estará oculto. Por quê? Porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. O evangelho do reino tem sido pregado com ênfase no seu valor histórico. Porém, neste tempo, a igreja tem sido despertada para o seu valor profético, como resposta direta para muitos, que já descrentes de tudo, vivem assustados diante de fatos e ocorrências que têm causado grandes expectativas e angústias, motivos de aflição para muitos, conforme profetizado na palavra de Deus. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. A imagem que está sendo mostrada comprova o cumprimento da profecia. No alerta de hoje, estamos usando a palavra trombeta, instrumento de sopro, citado em toda a Bíblia, usado em proclamações e juízos, cujos sons evidenciam hoje acontecimentos proféticos de grande repercussão, como sinais e alertas que de forma bem clara e visível servem de advertência, chamando a atenção do mundo para as ocorrências de fatos como os já presenciados em 11 de setembro de 2001, segundo a profecia bíblica. O grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e as torres altas. Sofonias capítulo 1, versos 14 a 16. Mais uma vez, as imagens estão aí.
evidenciando, ilustrando o cumprimento da profecia. Toda a Bíblia, amados, está dirigida histórica e profeticamente a 3 grupos específicos: a igreja, Israel e os demais povos, classificados como gentios. Para a igreja de Cristo em nossos dias, os sinais e avisos proféticos a ela dirigidos estão voltados para a paz e vigilância. Esta paz e vigilância é em fidelidade, em prudência e em serviço, como disse o Senhor Jesus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus capítulo 24, versos 45 a 47. As previsões proféticas para a igreja de Cristo neste tempo estão registradas na Bíblia em diversos momentos que se destacam pelas ações e evidências promovidas pela Trindade. Ações da Trindade. Primeiro, a ação do Deus Pai. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, versos 28, 30 e 31. O livro de Atos, capítulo 2, verso 20. O apóstolo Pedro, no Pentecostes, enfatiza a profecia de Joel, com destaque para este momento profético, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor, mostrando que o primeiro derramamento do Espírito Santo foi no Pentecostes, há 2000 anos atrás, estabelecendo a igreja de Cristo no mundo. E agora, neste tempo, qual tempo? Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o último derramamento do Espírito Santo profetizado, preparando a igreja de Cristo para ser retirada do mundo. A ação do Deus Filho Jesus, e Ele enviará os seus anjos, com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, desde uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, verso 31. E no presente tempo, chamamos a atenção para a ação do Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, na revelação do Senhor Jesus glorificado à sua igreja, como noivo que vem buscar a noiva, registrado no livro do Apocalipse, onde leremos todos juntos nesta hora o texto que está projetado. Leiamos: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Resumidamente abordamos a participação da igreja em certos momentos deste alerta. E veremos a seguir mais um grande sinal profético relacionado à nação de Israel, com destaque para os dias atuais. A igreja em pé.
Aleluia. Aleluia. A igreja pode tomar os seus assentos. Já vimos os sinais proféticos relacionados com a igreja de Cristo. Agora veremos os sinais relacionados a Israel, como relógio que marca um tempo profético para a igreja e para o mundo. Porém, antes de abordar este assunto, deixamos claro que ao falar sobre Israel, não há nenhuma conotação política, visto que, no Brasil, há descendentes de árabes e de Israel que convivem harmonicamente. Somos um país pacífico. As disputas eventuais, políticas e religiosas, não estão em nosso foco. Assim, reiteramos que toda abordagem sobre este tema tem caráter essencialmente espiritual e profético, jamais político. Como igreja de Cristo, entendemos que devemos orar pela paz de Jerusalém, conforme cita o Salmo 122, no verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém. Entretanto, diz a palavra de Deus, chamamos a atenção para aquilo que está escrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, no verso 3, que diz: e acontecerá naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Essa profecia se cumpre em nossos dias. Jerusalém é uma pedra pesada para todos os povos, isto é, para todas as nações, para o mundo inteiro. Jerusalém atrai a atenção de todo mundo. Destaca-se que não há disputa por Berlim, nem por Nova York, Tóquio ou Moscou, ou qualquer outra cidade no mundo. Jerusalém é um centro de interesses diversos, onde disputas sociais, políticas, econômicas e religiosas se travam, e o mundo se envolve na busca de soluções, sem contudo obter qualquer êxito. Sabe-se que Jerusalém está dentro de um contexto geográfico e histórico no mundo, mas essencialmente o nosso objetivo é destacar o que nos interessa, a saber, o aspecto espiritual e profético. Então, observe o que disse Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, dos versos 37 a 39, quando Jesus é rejeitado pela sua própria nação. Assim disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Observa-se que esta profecia de Jesus sobre a cidade de Jerusalém, nós queremos enfatizar uma frase: a vossa casa ficará deserta. Ainda, no sermão profético, Jesus reiterou que situações terríveis ocorreriam com a cidade de Jerusalém, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e no verso 24, que diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Neste contexto, deve-se entender que todas as atitudes e falas do Senhor Jesus foram proféticas. Assim, ao final do seu ministério, Jesus viu uma figueira frondosa, porém sem frutos. Então ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente, conforme registra em Mateus capítulo 21, verso 19. Essa profecia se cumpriu
no primeiro século da era cristã, momento em que o povo de Israel foi disperso pelo mundo. A figueira secou de imediato. Na Bíblia, Israel é representado profeticamente pela figueira, enquanto a videira representa a igreja de Cristo. Para melhor compreensão deste contexto, eventos históricos e proféticos estão destacados no quadro que veremos a seguir. Ali está o plano de Deus através dos séculos, para todas as nações. Na parte superior, nós vemos uma figueira na horizontal, que representa Israel. Na parte inferior, uma videira, que representa a igreja, conforme já foi dito. Cada círculo, nas cores azul escuro e azul mais claro, representam 1000 anos. Portanto, as raízes de Israel estão representadas de Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2000 anos. Ali está o tronco da figueira com as suas folhas. No momento em que Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti, a figueira secou. Isto é, Israel sai do plano profético de Deus e a igreja entra neste plano profético. E é importante mencionarmos que em números arredondados, nós estamos falando de 2000 anos de existência da igreja, o final de uma dispensação. Vivemos esse momento singular. Agora, observe com atenção. Tendo Jesus se dirigido com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, então os discípulos perguntaram a ele: que sinal há da tua vinda? Jesus naquele instante mostrou com clareza o momento da sua vinda ao proferir a parábola da figueira. Agora eu convido todos para lermos juntos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os versos 32 e 33. Leamos comigo esta profecia bíblica. Leamos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aleluia! Sabei que ele está próximo às portas. O brotar da figueira está relacionado profeticamente à organização do povo de Israel como nação, fato ocorrido no ano de 1948. Isto é um sinal para a igreja e para o mundo. A figueira brotou. Portanto, destacamos que o brotar da figueira é o grande sinal da vinda de Cristo. Bendito seja Deus por este momento singular vivido pela igreja. Destacamos ainda que as festas estabelecidas por Deus para o povo de Israel, elas têm um caráter essencialmente profético para a igreja. O tema deste evento é trombetas e festas. Na festa da Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele morreu para nos livrar da escravidão, do pecado. Na festa dos pães asmos, Jesus é o pão da vida. Na festa das primícias, Jesus é a primícia da ressurreição. Na festa de Pentecostes, o Espírito Santo está derramado sobre a igreja. Neste tempo da festa das trombetas, nós aguardamos a última e mais gloriosa festa para a igreja de Cristo. Ao soar da última trombeta, participaremos das bodas do Cordeiro. Ele virá, a festa das trombetas nos aguarda. Ele virá com poder e com grande glória para arrebatar a igreja. O sinal profético já está diante de nós. Diante de tudo isso, enfatizamos que vivemos um momento singular na história da humanidade. Agora,
entendemos melhor o propósito de Jesus em revelar à sua igreja as evidências de outros sinais proféticos que estão no livro das Revelações. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, Glória a Jesus. onde eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu A igreja vai cantar o louvor. no céu a proclamar. Aleluia. Amém. Amém. A igreja vai estar em pé. Fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Apocalipse capítulo 8, verso 1. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Apocalipse capítulo 8, verso 6. Meus irmãos, nós já vimos os primeiros assuntos que falam a respeito dos grandes sinais profetizados para esse tempo. Sinais que estão relacionados com a igreja, que é batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, é o derramamento do Espírito. Aquilo que já foi mencionado, a igreja sendo preparada para a sua partida. Nós precisamos falar mais sobre o assunto. Esses marcadores proféticos estão diante de nós. Sobre Israel foi mencionado. Qual o assunto mais importante desses 3 também mencionado, que é a volta de Israel para a sua pátria. Ou melhor, Israel organizada como nação. Nação está relacionado não simplesmente com a terra, nação está relacionado com o povo. Então, Israel está organizada como nação, como sinal, e todos viram aqui o sinal profético que fala da parábola da figueira, mostrando que a figueira que estava seca há 2000 anos, agora ela brota e com a volta de Israel para a sua pátria. Então, este é o grande sinal para todo mundo. Então, o primeiro, o derramamento do Espírito, a experiência que nós estamos tendo nessa hora. Não é novidade nenhuma para a igreja fiel, nenhuma novidade. Dons espirituais, a bênção do Espírito.
preparando a igreja para a sua partida, para ouvir o toque de trombeta, não é de corneta, é de trombeta. Então esse toque de trombeta é fundamental para a igreja, e a igreja tem que estar preparada para ouvir esse toque. E o objetivo desse evento está bem claro, é chamar a atenção para essa sequência profética desses determinados momentos que estão apontados na história bíblica. Já falei, que envolve igreja, Israel e mundo. Está bem claro isso. Sinais e avisos da parte de Deus. Ficou patente que o grande sinal para a igreja é o derramamento do Espírito. Repetindo, para Israel, a volta à sua pátria, a organização como nação em 1948. E para a igreja são as provisões, ou previsões, melhor, proféticas, que estão direcionadas ao mundo. E a igreja toma conhecimento de tudo isso. São sinais e avisos mencionados nas trombetas que nós estamos falando, nesse instrumento profético. Ele é histórico para Israel, que é o shofar, mas para nós é profético. São as previsões de trombetas tocadas, mencionadas no livro de Apocalipse, profetizadas pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Vamos ver o assunto aqui. E houve silêncio no céu por quase meia hora. Meus irmãos, a solenidade desse momento que estamos vivendo é muito grande, porque quando a palavra do Senhor se refere a um silêncio no céu, é algo que jamais foi visto. Primeiro, que a eternidade não tem tempo, então meia hora não é tempo para se julgar eternidade, porque a revelação, o aspecto profético de eternidade não se mede o tempo do homem. O tempo do homem é o Cronos. Esta previsão está no Kairos, que é o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus é marcado por sinais proféticos. O tempo do homem é pelo relógio, é o Cronos. Voltando então, nós observamos que há no texto silêncio no céu, uma ocorrência estranha nessa fração de tempo. E é uma pausa dramática, porque alguma coisa, algum acontecimento, algo estranho para o mundo acontecerá. Então tudo está sendo preparado, a eternidade ela para diante de uma mudança, é um momento de uma intervenção divina, ela está estendida para esse tempo, são grandes transformações, nós estamos percebendo isso, o mundo está vivendo isso. Daí um pouco vamos tratar rapidamente desse assunto. Então nós estamos vendo que a obra criadora está sofrendo os resultados dessa situação profetizada. A nossa preocupação, como foi dito na primeira mensagem, é de que as pessoas não têm uma resposta hoje para tudo que está ocorrendo. As ocorrências, elas são variadas, imediatas, rápidas. Parece que tudo está andando mais depressa, porque são tantas notícias e o mundo, o homem em si, a mente dele, individualmente, ele está vivendo os maiores dramas. E ele não sabe dar respostas a tudo que está acontecendo. Então ele vive no desespero, muitas vezes. As enfermidades que aí estão, ele não sabe porque nasce, porque vive, porque morre. Ele não sabe. Então já é um grande problema para o homem. Mas quando ele vê as ocorrências, e nós estamos vendo os acidentes todos de toda ordem no mundo,
individualmente. As pessoas ficam perguntando, mas o que é isso? Isso vai continuar assim? Isso não tem uma resposta? E nós não estamos aqui para dar a resposta, quer dizer, a solução para esses problemas, mas para dizer que as pessoas devem entender que está dentro de um projeto. Há um plano, né, de Deus, e nós estamos dentro desse projeto, não tem jeito. Os governos estão aí, o nosso governador está aí lutando, prefeitos estão aqui presentes, estão lutando para resolver todos os problemas. Estamos aqui nós estamos presenciando enchentes, tudo isso deslizes e tal, mas isso não é o problema central. Mas as pessoas ficam preocupadas, ninguém tem segurança nas coisas. O mundo está, de fato, vivendo momentos de perplexidade. E o texto que o pastor leu, perplexidade pelo bramido dos homens, pelo bramido do mar e das ondas. Isso é bíblico. Os tsunamis estão aí, isso é bíblico. Então, não temos alternativas, estamos vivendo aqui. E a terra é nossa. O texto que foi lido, né? A terra pertence aos homens. Tomem conta. E nós estamos tomando conta. Vamos continuar. Então, no capítulo 8, agora vamos à Bíblia. No capítulo 8 do livro de Apocalipse, chamado também livro das revelações, nós vamos apontar alguns sinais visíveis em todo o mundo. Todo mundo está vendo, não há segredos, não é a igreja Maranata que está vendo, não, o mundo todo está vendo. Sinais já cumpridos, que estão em destaque, e nós vemos o toque, né? E vamos ver das 3 primeiras trombetas das 7 que estão escritas, profetizadas no livro de Apocalipse. Lembrando que os efeitos das trombetas são cumulativos. Você toca a primeira trombeta, ela tem um efeito. Toca a segunda, ela já recebe o resultado da primeira, e assim são os efeitos cumulativos, até a terceira trombeta. Então vamos aqui da primeira à terceira trombeta. Lembrando de pronto que essas 3 trombetas cumulativas que foram previstas lá na eternidade, elas não são punitivas de Deus. As pessoas pensam assim, Deus está punindo, são juízos. Não é isso, não há punição, porque enquanto a igreja estiver presente, não haverá punição sobre o mundo, porque há um projeto de Deus, e de como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Então, a igreja, os acontecimentos estão aí, são antrópicos, porque o homem que está fazendo o desgaste do mundo está sendo feito pelo homem. Existe a entropia, que é um desgaste natural, mas a antropia é do homem, é o homem que está fazendo mesmo. Então vamos ver os 3 estragos que o homem é responsável. Mas está profetizado nas 3 trombetas. Vamos rapidamente aqui. Vamos à primeira trombeta. E queimou-se, vamos ler comigo? Vamos? Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Essa é a primeira trombeta. Isso não precisa explicar a ninguém. Nós estamos vendo os acontecimentos fora do nosso país. Estão lá na Austrália, estão lá em Portugal, né, nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Precisamos ver aqui para o Brasil, pobrezinho do Brasil, quase não tem nada. Então, não vamos falar nisso. Vamos à segunda trombeta. Então a pergunta que eu faço a todos que estão aqui, essa trombeta já tocou? A terça parte das criaturas, né? Inclusive, porque não só o verde, mas aqueles que estão ali no meio também vão embora, né? Os animais e tal. Não é isso que vamos. Vamos agora para a segunda trombeta. Vamos ler? E morreu a terça parte das criaturas. Apocalipse 8, 9. Veja aqui, a manchete do Globo em 1970, no dia 17 de 9 de 1970. O que é que ele diz? Assim, o mar
está moribundo. O texto ainda do Globo diz o seguinte, que foi uma pesquisa durante 50 anos do francês Jacques Cousteau, que fez a bordo do seu navio Calypso. Ficou um período fazendo a pesquisa. Ele observou o seguinte, podem ler, os que estão aí, do lado seu, desse lado direito nosso aqui, ou esquerdo. O mar está moribundo. Veja o que diz ali. 40% dos seres vivos no mar desapareceram nos últimos 50 anos. Mais de 1000 espécies já foram extintas. Essa trombeta já tocou? Não há dúvidas. Então, ok. Dizendo o seguinte, que a trombeta não é um sinal, já expliquei o tempo de Deus e o tempo do homem. Quando ele diz assim, tocou a trombeta, não foi ontem nem hoje. Isso lá na eternidade, na economia de Deus, é um aviso para o nosso tempo. Observe, não é a trombeta que toca no nosso tempo. Os acontecimentos no nosso tempo, eles se dão cumulativamente. Então, mas a observação interessante é que nós temos é que todos os fatos, essas ocorrências, elas se exacerbaram agora, no nosso tempo. Não é que elas não existissem antes, mas é por causa de quê? Por causa das fronteiras agrícolas que foram tomadas, por causa do aumento da população, e não mais só por isso. Daí um pouco vamos ver outros motivos que são também ligados a nós. Vamos, então, todo mundo já sabe, o mar está nessa situação, há mares já não tem mais vida. Vamos tratar disso aqui porque não é nosso assunto. A nossa preocupação é lembrar as pessoas que estão aflitas, preocupadas. O que é isso? Por que está acontecendo? Não está acontecendo, está aí. A igreja fiel, ela está sendo avisada. Por quê? Ela está sendo avisada porque ela sabe que o tempo dela está chegando. Ela vai embora. É só isso. Olha, vamos embora, vamos deixar o mundo se acabar. Não, nós estamos cuidando aqui. Nós temos cuidado com tudo aquilo que está ocorrendo. Vamos aqui. A terceira trombeta. Vamos ler comigo? E caiu, comigo. E caiu do céu uma grande estrela. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era assim. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Veja os irmãos. A palavra absinto, lá na língua russa, ucraniana, é Chernobyl. Entenderam? Absinto, traduzido lá para ucraniano, é Chernobyl, onde se deu aquele acidente atômico. 1.200 quilômetros foi o raio de ação dessa catástrofe. A preocupação é porque saindo a nuvem, então veio os resultados em todo o mundo. Na Itália já foi detectado, eu acho que é o Césio 132, não sei o nome desse, é 135 qualquer, já nos porcos, lá na Itália, vejam só, já é o resultado lá de Chernobyl, mas esse não é o problema. O grande rio que corta uma parte da Europa ou de outras regiões de especialidades ali, é o Dnieper. Há outros rios que têm fundamentos, quer dizer, onde as águas que dão início a eles, as fontes subterrâneas, elas alimentam alguns rios da Europa. A magma que está descendo de Chernobyl, ela está descendo. Ela vai contaminar, por certo, é o que se espera, é o que se diz, é o que a ciência está falando, as águas de alguns rios
na Europa. Não estamos preocupados em alarmar, porque nós não temos solução para dar, então esse não é o problema, mas ele existe. Então nós estamos aqui. Vejam só, eu falei agora a questão da contaminação das fontes de águas. Não vou falar aqui naquilo que temos aqui, os homens, diz o texto, morreram das águas porque se tornaram amargas, está ali no Apocalipse. Hepatite, diarreia, cólera, virose, tudo. Nós temos aqui o nosso Rio Doce, não precisa ir longe, não é? Da situação que já vem de muitos anos. Assim, nós vemos também o outro aspecto, que é o da quarta trombeta. Toca a primeira, toca a segunda, toca a terceira. A primeira sobre o verde, a segunda sobre os mares, a terceira sobre as fontes de águas. Vamos para a quarta trombeta. Resumindo, o quarto anjo tocou a sua trombeta, e diz o texto, e foi ferida a terça parte do sol. Pode observar, sempre terça parte, diz custou, foram 40%, mas a trombeta foi mais camarada, né, diz 30%, a terça parte, não é 30%, 33%, mas vamos lá, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. Então esta é a profecia que está na trombeta. Vamos agora fazer uma comparação que Jesus diz a respeito da vinda dele com relação à igreja. A preocupação de Jesus não é de fazer religião, não, é de separar um povo, uma igreja, para o dia que ele é o esposo, a igreja é a noiva, e acabou, é a esposa. Então vamos, o que disse Jesus? Vamos comparar aqui, vamos aqui para o lado, o que disse Jesus? Ali, e logo, comigo, e logo depois, o sol, a lua, as estrelas e as potências do céu. Vamos ver o que diz a trombeta. Vamos à quarta trombeta. Então veja aqui, agora a quarta trombeta que é o fundamento para a igreja. As três primeiras já tocaram, a quarta não tocou ainda. E na quarta trombeta está exatamente o mistério de Deus para a igreja. Vamos lá. E foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua. Então vejam o que diz o Apocalipse. No registro citado por Jesus, fica evidente o que ele diz assim: um rígido clamor de trombeta. O toque da quarta trombeta é um rígido clamor. Rígido quer dizer, não vai mudar. É um toque só, a igreja vai embora. Outro, não vamos ler o texto, vamos continuar. Na quarta trombeta vamos ver também sinais, juízos que resultarão nas alterações que estamos vendo aí. Envolve todo o universo, inclusive o aspecto climático, o problema das ondas eletromagnéticas, gravitacionais, outros decorrentes da inclinação do eixo da Terra. Não vou passar aqui, a inclinação já tem 10 graus de inclinação. E as pessoas não sabem por que os acidentes, as mudanças climáticas. A igreja fiel não passará por essa tribulação. Diz o texto, comigo, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que... Então a igreja está livre, todos que estão avisados, é só se preparar, não há problema nenhum. Portanto, a última trombeta para a igreja, mencionada por Paulo, diz assim, ao toque da última trombeta, é a quarta trombeta, não é a sétima é da quarta para frente. Terminando, diz a última trombeta, pode passar, estamos encerrando. As três primeiras trombetas já foram tocadas, as últimas trombetas são as três últimas, serão tocadas depois que a igreja partir. Outra mais, são os ais chamados. Então os valores apresentados aqui, conhecidos, está na importância do fato de que foram profetizadas pelo Senhor Jesus. Eu quero dizer claramente a todos que estão aqui, o que nós estamos dizendo não foi profetizado por mim, nem pela Igreja Maranata. E o valor está em que toda a profecia foi profetizada pelo Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não vale, então é problema de cada um. Para nós,
Todo valor está na profecia que é de Jesus. E as coisas que eu vos digo, diz Jesus, digo a todos, vigiai. Não é só para mim, não é? Eu estou lutando para vigiar. Estamos vendo então, as palavras de Jesus, traição e iniquidade, uma nuvem negra, que o Deus deste século, é bíblico, ele fala, o Deus deste século cegou os entendimentos, e nós temos uma nuvem negra que está dominando o mundo, emocionando as instituições, se reflete no comportamento social do homem, iniquidade e traição. Esse é o grande problema do mundo nessa hora. Vitimando principalmente as crianças. Eu não vou passar nada, mas eu quero só o texto ali. O texto, pode voltar ao texto. Nós, nos quais, podem ler comigo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Só isso. Cegou o entendimento, acabou. Pode continuar. Ainda nesse tempo, o Senhor Jesus também destaca temas designados no chamado princípio das dores. A igreja dessas 3 primeiras trombetas, ela vive o princípio das dores. Então fala fomes, terremotos, peste, tudo isso que nós estamos vendo. Resultado daquilo que nós estamos observando. Está ali, as fotografias, está ali, o vírus da ebola está ali do lado, a situação das crianças que são as vítimas, o homem como está vivendo, peste, fome, pode passar, mas outro aspecto, parece, trair-se-ão, o que diz Jesus, olha aqui, trair-se-ão uns aos outros, e por se multiplicar, e diz assim, e uns aos outros se aborrecerão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, pais contra filhos, filhos contra pais. Então esta é a situação. Nós vamos parar aqui e mostrando a migração do mundo. Os homens correrão de um lado para outro e a ciência se multiplicará. Estamos vendo essa situação migratória, está aí. Muito bem, assim nós vamos encerrar aqui, observando alguns aspectos que eu gostaria que fossem colocados na tela imediatamente. Profeticamente, a festa do Pentecostes para nós está se encerrando, para a igreja está se encerrando, é o período final, não tem problema, e ele está aguardando o toque da trombeta, para frente, eis que estou à porta e bato, agora todos comigo, um apelo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei. Apocalipse 3:20, outro, vamos ler outro, um aviso. Assim, quando virdes sucederem, sabei que já está perto, às portas. Uma confissão, vamos fazer? Os que quiserem, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, Deus será salvo. Um alerta, Maranata, o Senhor Jesus vem. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces, eternas consolações do Espírito Santo permaneça convosco, amados, e com todo o povo de Deus, em todo o mundo, agora e para sempre. Amém.